Olá, corretoras e corretores. O intuito aqui hoje é ter uma conversa com vocês, porque a gente viu nas últimas semanas saindo matéria na Exame sobre bolha imobiliária, matéria na Veja São Paulo falando de preços que não param de aumentar, matéria até, a gente tem uma brincadeira que a gente fala entre os SUPs, entre os diretores, de que falar até papagaio fala, né? Que a gente sempre brinca disso, porque a gente gosta de falar, e eu descobri que agora o Louro José também fala e fala cada vez melhor, e inclusive entende de mercado imobiliário. Então, em vez de a gente ficar discutindo aqui receita de bolo todos os dias de manhã, o pessoal começou a comentar de mercado, então é melhor você ouvir de alguém que entende mais, que tem um pouco mais de experiência. Não é nenhuma grande experiência, são alguns anos aqui, completando cerca de 15 agora, mas que pode ter já, por um pouco mais de acesso às informações, um pouco mais de conhecimento, eventualmente ajudá-los em alguma argumentação com o seu cliente, porque você agora certamente vai começar a ouvir, ou se já não está ouvindo, o cliente questionando essa coisa de supervalorização, de momento de mercado, e você, como bom corretor que tem que ser, tem que estar munido de informações, conhecendo os detalhes da matéria, até para você entender que às vezes essas revistas querem tem que usar um pouco de sensacionalismo, ainda que seja um pouco contraditório, quando numa capa você vê que fala de bolha imobiliária que está estourando e no interior dela fala que o mercado residencial, o preço vem subindo e vai continuar subindo. Quando você vê uma revista que anuncia que um apartamento custa 1.100.000 quando não é tão realidade assim esse valor nesse apartamento, ainda, por mais que seja. E quando você vê uma matéria na TV falando de vários aspectos, que eu vou tentar desmistificar todos eles, para vocês poderem estar um pouco mais conscientes do que acontece, primeiro por vocês mesmos, e segundo para poder conseguir discutir esse assunto melhor, com mais profundidade com o seu cliente. Enfim, uma parte das informações diz muito um pouco do... Eu vou começar por partes, tá? Vai ser uma comunicação bem fragmentada, porque são vários aspectos que a gente tem que discutir. O primeiro deles, ele coloca muita coisa do kitnet, né? Como pode um kitnet custar tanto e tal? Primeiro, quando ele escreve, o simples fato, ao meu ver, de escrever a palavra kitnet, ele quer depreciar, ou quer chamar de uma forma pejorativa o que nós vendemos hoje como estúdio. Ah, mas não é a mesma coisa? Eu não acho. Kitnet, para mim, é aquela coisa que ficava numa região que hoje já é totalmente erma, totalmente inóspita do centro de São Paulo, em regiões piores do centro de São Paulo, não as regiões boas que nós já temos vendido, que eram apartamentos muito pequenos, com plantas que não eram tão racionais, que não tinham vaga, que não tinham nenhum tipo de item de lazer, mas nem piscina, nem fitness, nem solar, não tinha nada de nada, que mal havia segurança nesses empreendimentos. Quando eu penso num estúdio, eu penso num prédio bem localizado, 0 quilômetro, bem estruturado em termos de condomínio, com um lazer completíssimo para o perfil de público que vai morar nele, com uma segurança impecável, controle de acesso, portaria, nas subsolos, enfim. Eu penso num prédio que tem infraestrutura para automação, ou que ele pode colocar facilmente automação. Eu penso num prédio que já vem com estrutura e você pode já colocar ar-condicionado, ou seja, é um quarto que você coloca de um jovem de 18 anos que passou a morar sozinho, até você pode pensar num executivo de uma multinacional que quer um ponto para ter em São Paulo, porque trabalha muito no Rio, em São Paulo, Porto Alegre, e quer ter um apartamento do padrão dele, que possa recebê-lo, que não está a família dele, mas que o receba bem em São Paulo. Então, acho que isso intensifica ainda mais a diferença de uma coisa que ele chama de uma forma, acredito eu, distorcida de kitnet, o que para mim é um estúdio numa configuração muito mais contemporânea. Além disso, os preços. A gente viu que a própria revista Veja São Paulo colocou um preço muito forte em termos de um produto que nós temos à venda, que nós que lançamos inclusive, que foi um exemplo errado, que acaba até nos ajudando pelo fato de que puxa o preço para cima da região como um todo, sendo que na verdade o preço nem é tão alto assim. Por um lado é bom para nós, por outro lado ele continua distorcendo os fatos. Um outro ponto que eu acredito, né? Ele diz as matérias, eu estou com as matérias aqui comigo, algumas dizem que a economia, porque o IGP, porque tem um desbalanceamento. Pausa de novo. Vamos lembrar que os aluguéis são vinculados, são corrigidos a IGPM. Então, na grande maioria deles, existem alguns outros poucos índices utilizados, mas são raros, praticamente raros. Quando você diz que o aluguel é vinculado, é corrigido pelo IGPM, isso significa que se o IGPM der 5, 6, 7% ao ano, sendo bem conservador para o lado de quem aluga, quer dizer que o seu aluguel vai corrigir junto com esse IGPM. Então, se a economia, por um lado, digamos que o governo, o Estado, de uma certa forma, não consiga segurar a correção, o aumento de preços, por um outro lado, para o locador,
aquela pessoa que já tem um imóvel alugado é muito bom porque ele consegue carregar esse investimento dele, que ele fez, corrigindo a EGP. Pior seria se fosse um investimento que não fosse vinculado à EGP e você tem uma inflação que está acontecendo. Então essa pessoa, em outras palavras, está muito bem protegida. Além do fato, como nós sempre falamos, que quando você compra um imóvel e aluga, você não tem somente a receita do aluguel em si. Você tem a receita do aluguel, que além de ser uma receita importante, ela é corrigida e além disso existe a valorização do apartamento em si. Um outro ponto importante que ninguém aqui disse, né? Ele compara muito com os Estados Unidos, compara muito com a Europa, mas vamos lembrar o seguinte, tem uma coisa que nós já passamos numa reunião geral, inclusive, chamado bônus demográfico. Mas o que é bônus demográfico? Bônus demográfico mostra o seguinte, eu não vou mostrar o gráfico para não ficar uma aula aqui, meio entediante, mas o fato é, o perfil da nossa população, ou seja, a quantidade de pessoas versus a idade que elas têm, mostram claramente que a população brasileira na fase adulta, ou mais do que isso, na fase entre 30 e 40, 35, 45, 50 anos, ainda vai aumentar muito percentualmente. Mas isso é meio evidente, né? Não parece meio evidente? Não. Se você pegar a Europa, a população está envelhecendo, porque as pessoas têm cada vez menos filhos, então a quantidade que antes tinha um número de filhos maior, já está cada vez mais envelhecendo, saindo daquela faixa de idade que compra imóveis com mais frequência. No Brasil nós estamos na mão contrária. Ainda nos próximos 10, 20 anos, o nosso país vai ter muito mais gente comprando imóvel pela idade que ele tem, que é uma das consequências, mas a melhor parte é que quanto mais pessoas tiverem entre 25 e 40, 50 anos, é que vai ter mais gente trabalhando. Então, dentro da população hoje, que nossa já é praticamente 200 milhões de habitantes, você vai ter ainda mais gente do que já tem hoje trabalhando, ou seja, gerando receita para suas famílias. Eu acredito que, além dessa coisa de gostar de imóveis, você pode sempre lembrar que quantas famílias não se apertaram e muito para pagar o imóvel que tiveram, mesmo em épocas de hiperinflação, que tinha aquela dor de cabeça quase que mensal, quase que diária, para conseguir pagar o seu imóvel por conta das correções monetárias, e mesmo em momentos com muito mais tranquilidade, mas aquelas pessoas que estavam com orçamento justinho para conseguir comprar um apartamento, que pode ser um de 2 dormitórios, de 3, até de 4, dependendo de como ele comprou, mas que depois ele percebeu que ótimo negócio que ele fez, que foi o melhor tempo que ele teve que apertar um pouco o cinto para conseguir pagar, mas que hoje ele tem um patrimônio, que ele tem um apartamento próprio, que ele está muito menos exposto a qualquer tipo de crise, que ele está com a família dele, que ele reformou como ele bem quis o apartamento, que quando você aluga você não consegue. Enfim, as pessoas gostam de comprar imóvel, tudo isso tem um fundamento. A pessoa quer ter o imóvel dele, que ele conseguiu pagar, e que por muito tempo ele vai morar, vai ser feliz, vai criar a família dele, enfim, vai ter uma vida que vai acontecer dentro daquele mesmo imóvel. E além disso, você tem o exemplo de quantas famílias que hoje têm seus 2, 3 imóveis, aliás, famílias que eram milionárias, que acabaram por qualquer motivo pessoal ou empresarial, acabaram perdendo uma parte enorme do seu patrimônio e hoje tem aí como única fonte de renda os imóveis que ficaram para eles alugados. Ou até melhor, quantas pessoas não gostariam, ou tem até como meta, quando se aposentar, ter seus 6 ou 8 ou 10 imóveis alugados, que ele pode ter comprado um por um, lá conseguindo, sacrificando um pouco do orçamento, pagando financiamento, ou mesmo pagando durante a obra, e alugando, cada um no seu dado momento, de uma maneira gradativa, para depois chegar na sua aposentadoria com uma receita de aluguel de 3 mil reais em um, de 4 mil no outro, 6 mil no outro, 2 mil em outro, que seja, mas que quando você compõe essa receita, você tem uma aposentadoria muito mais tranquila do que muito brasileiro que pagou aí o governo por anos e anos, o que não foi ver, ficou com a receita completamente sacrificada e tem que ficar lá baixando totalmente de padrão de vida para conseguir sobreviver praticamente com a aposentadoria do governo, que é cada vez menor e menos representativa numa receita que faz jus ao padrão que ele teve e o quanto ele guardou durante a vida dele. Uma outra informação que eu vi que também eu acho que está equivocada é que a matéria da Exame fala de um prédio chamado Pátio Malzone, que nós já usamos de referências diversas vezes em convenções nossas, que ele é aquele prédio em U, é uma espécie de um U invertido na Faria Lima, um dos prédios mais novos que existem, um dos mais modernos também. E diz que uma torre inteira dele está vaga, que eles não conseguem alugar, que é de um fundo árabe. A grande correção nisso é o seguinte, esse prédio é como se ele fossem, digamos, 3 torres, uma em cada perna do U, e aquela faixa do meio é como se considerasse, de uma forma subjetiva, uma outra torre. A torre que não está alugada é de um fundo árabe que estava envolvido na compra do terreno, que não tinha interesse em alugar.
Agora ela foi colocar para alocação, que ela foi disponibilizar para aluguel. A outra parte inteira, a outra perna do U e a parte que fica elevada, essas duas partes enormes, que é aquela laje maior que pega uma perna e a parte superior, sem pegar a segunda torre aqui, a terceira, digamos, ela tem 4.000 metros quadrados de laje. E eu já usei isso de referência para vocês várias vezes, dizendo que o BTG comprou 3 lajes. Então imagina, eu sempre falei isso para vocês. O dia que um banco de investimentos, que tem todas as alternativas do mundo para fazer, em termos de investimento em empresas, em ações, em mercado financeiro, no mundo real, seja qual for, ele prefere comprar uma laje corporativa, é sinal que o mercado imobiliário é sim muito bom. Então, a análise da matéria está discutindo uma parte desse grande empreendimento que não foi alugada, porque na verdade eles não estavam nem trabalhando para isso desde o início da incorporação. Essas matérias comentam muito sobre aumento de preço, se está no limite, se é melhor esperar para comprar. Em 2003 nós falamos que os preços cairiam, não caíram. Em 2005 nós falamos a mesma coisa, não caíram. Em 2007 eles pareciam altos, também não caíram. Em 2009 a mesma coisa, não caíram. Em 2011, idem. Em 2011 começou-se a falar em bolha, porque existia a bolha americana de 2008, que nada tem a ver com isso, eu já vou explicar. E em 2009 o pessoal em 2011 começou-se a falar novamente em bolha imobiliária no Brasil, por conta de crise, que nada tem a ver uma coisa com outra também. E até hoje se fala a mesma coisa. O fato é, eu nunca vi preço baixar, por uma razão muito simples. O dono de terreno não quer saber se tem bolha no Brasil, se tem bolha nos Estados Unidos, ou se a incorporadora está com mais dinheiro ou com menos. Ele vai aumentar os preços, o que sempre aconteceu. Os planos diretores, inclusive, fizeram com que ficasse mais restritiva a compra, ou seja, teoricamente, o preço tinha que baixar em 2 planos diretores onde houveram grandes mudanças, e os preços de terreno nunca baixaram. Enfim, enquanto os insumos continuarem subindo, seja o terreno, concreto, o aço, o vidro, o que mais se usa na construção, não tem como o preço baixar. E eu nunca vi isso em 15 anos, acho difícil acontecer, então é bom os pessimistas de plantão, eu até acredito que precisam vender, ocupar espaço na TV e vender revista ou jornal, infelizmente eu acredito que eles estão errados. Uma outra informação ainda sobre o mercado corporativo. Na mesma revista que saiu a matéria da bolha, algumas páginas antes, saiu uma nota falando que o Banco Santander está vendendo o prédio que ele ocupa. Aquele prédio grande na Marginal Pinheiros, onde era um esqueleto da Eletropaulo, foi totalmente construído, vendeu-se inteiro para o Santander, está vendendo. Isso é sinal de bolha? Vamos pensar por outro lado, se nós estamos numa grande bolha, se estamos num momento muito problemático do mercado, por que a Claro, que é uma das maiores empresas de telecom do Brasil, foi comprar 2 torres corporativas no Praça São Paulo? Então, se por um lado tem uma empresa querendo vender uma torre, que é uma questão da empresa, não é uma questão de mercado, por outro tem uma outra empresa muito grande também brasileira, que está lá comprando outras 2 torres corporativas para ocupar com seus funcionários. Então, por algum motivo empresarial, uma está vendendo, a outra está com a certeza que vai investir mais ainda no Brasil e por isso mesmo comprando uma torre que está em obra, não está comprando pronta porque hoje o momento está bom e vai entrar daqui a 3, 4 meses. Ele está comprando para entregar daqui a 2 anos e meio, 3 anos, para então ocupar com os funcionários deles. Para vocês verem como essa mudança aparentemente sutil denota muitos outros fatores muito positivos. Um outro ponto que a matéria da Exame toca também é a questão dos hotéis. E fala um pouco da ocupação e toca muito na cidade de Belo Horizonte. O que a matéria não disse, e talvez o jornalista não saiba, é que em Belo Horizonte existe um grande incentivo pela lei de uso e ocupação do solo, do plano diretor, para ser mais simplista aqui, que praticamente deixa o terreno muito melhor para ser utilizado para a produção de hotéis do que para a produção de apartamentos. Então o que aconteceu? Os incorporadores compraram muito mais terrenos para construir hotéis do que apartamentos. E essa é a real razão da mudança de mercado hoteleiro no Belo Horizonte nos próximos anos. Um outro fator muito importante, né? Tem aquela coisa de que as matérias comentam que fala muito do corporativo, vocês podem pensar para o mesmo, para outros mercados eventualmente. Que o preço está subindo, então as empresas que não têm certeza do futuro, da evolução dessa empresa, ela fica um pouco mais retraída em termos de investimento. O que eu posso lembrar é que eu já passei por 3 ondas grandes no mercado corporativo e o que a gente sabe é o seguinte: o mercado até pode ficar com preços mais estagnados. Na próxima onda, ele não volta na mesma faixa, ele volta muito mais caro. Então eu vou falar das últimas 2 para vocês. Em 2002, se alugava os metros quadrados mais caros do Brasil, ou de São Paulo, pelo menos na Faria Lima, em torno de 90, 100 reais o metro quadrado. Agora, em 2012, em 2013, foram alugados os mesmos metros quadrados em torno de 180 reais, 200 reais o metro quadrado.
Ou seja, em 10 anos o preço de locação dobrou. Então não adianta a pessoa falar, não, eu acho que o preço está estagnado, não é hora de investir. A empresa que é mais inteligente, como acontece em alguns casos, ela vem comprar nesse momento, porque a hora que ela quiser realmente apostar, ela vai estar atrasada, porque o mercado da construção civil é o mercado futuro. Se ele esperar mais 3, 4, 5 anos para investir, na entrega, novamente, vai estar muito mais caro, até na própria hora do investimento, e pior depois na entrega, quando for alugar, que o preço vai estar de novo numa nova esticada de mercado. Uma outra coisa que a matéria da Exame comenta é que essa queda brusca de preços fez vitimar o empresário gaúcho Rafael Birman. Rafael Birman era o dono, sócio da Birman Incorporadora, construtora, e não foi esse motivo que vitimou o Rafael Birman. Eu me lembro bem da história, o fato é, todos os empreendimentos da Birman pegou um momento espetacular de mercado. Muitos dos empreendimentos corporativos que ele entregou, inclusive, já estavam pré-locados. O último prédio comercial ou corporativo que ele entregou chama-se Birman 31. Esse prédio, para vocês terem uma ideia, ele fica na esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, aquele prédio todo meio espelhado com uns desenhos interessantes, tá, uma geometria bacana. Esse prédio ele foi alugado em no máximo 6, 8 meses também na época. Não foi isso que mudou a vida do Rafael Birman. O que mudou foram outros investimentos em outras áreas imobiliárias, principalmente de shopping centers. Ou seja, mais uma vez a matéria está equivocada, tentando ligar dois pontos, que foi o momento de mercado corporativo, com o momento da empresa Birman. Isso não tem nada a ver, eu lembro bem da ocasião, foram investimentos que ele fez em grandes áreas muito grandes, eu digo terrenos, ou em shopping centers que estavam em construção, que não foram tão bem sucedidos. Eu acho que uma coisa prioritária para se entender quando se fala de bolha, tal, que tenta se equiparar a nosso momento como momento americano é o seguinte. Primeira coisa, o americano gosta de hipoteca. É diferente do nosso financiamento. A hipoteca, ele pode chegar no banco e falar assim, olha, eu quero o dinheiro equivalente ao meu imóvel em dinheiro para consumir. Então, nós já mostramos isso numa reunião geral, inclusive. Quando ele faz isso, ele pega o dinheiro para consumir, então ele pegou o dinheiro para gastar. Diferente do brasileiro que pega o dinheiro para pagar o imóvel dele. Quando o brasileiro pega e paga o financiamento, por exemplo, e tem um outro detalhe. Nos Estados Unidos, conforme os imóveis iam sendo valorizados ficticiamente, a pessoa podia emprestar mais dinheiro. Então, se o imóvel valia 400 mil dólares, ele podia hipotecar, digamos, 100 mil. E se fosse numa compra, ele podia financiar 100%. No Brasil isso não existe. No Brasil você paga no mínimo 20% no ato. Nos Estados Unidos eles chegavam a financiar 100% de imóvel, ou seja, você entrava sem nada no imóvel, e ainda aumentava o 100% para você ter um rebote para poder comprar mobília, ou fazer o que você quiser. Além disso, você tinha, conforme ficticiamente o imóvel era valorizado por esse movimento de hipotecas, o cliente podia cada vez mais tirar dinheiro. E quando ele não conseguia pagar esses empréstimos, o banco tomava. Então, nos Estados Unidos, a hipoteca é quase que uma operação puramente financeira. No Brasil, é claro que o financiamento é uma operação financeira, mas ela se refere exclusivamente à compra de um imóvel. Quando o brasileiro faz um financiamento, ele está fazendo uma poupança. Ele está pagando o imóvel dele, evidentemente, com juros, porém está guardando o dinheiro dele. É completamente diferente o intuito de uma coisa que gerou uma grande crise econômica nos Estados Unidos, que existiam inclusive aquelas empresas que compravam títulos podres, que é uma coisa que praticamente inexiste aqui, com o nosso brasileiro que pagou lá 30% até a entrega da obra, às vezes 35%, às vezes 40%, para depois financiar o seu imóvel. A condição de um e de outro é completamente diferente. Além do intuito do cliente, tomador da hipoteca americano e do nosso tomador de financiamento brasileiro serem completamente diferentes, cabe lembrar que nos Estados Unidos o valor hipotecado, o valor financiado, teoricamente, em imóveis, equivale a 75% do PIB. No Brasil esse valor é de 8%. Então fica cada vez mais claro que nada tem a ver a bolha imobiliária americana com o momento de mercado brasileiro. E um outro fator que também influencia nessa análise da nossa política, nossa metodologia de financiamento versus o financiamento americano, é que as análises de crédito hoje estão cada vez, e vocês sentem isso na pele, estão cada vez mais restritivas, estão cada vez mais profundas, cada vez com mais precisão sobre quais são as despesas do cliente, como que ele recebe, qual o formato, qual o valor, quanto tem que ser o percentual de renda dele que vai ser usada no financiamento. Para vocês terem uma ideia, até 10 anos atrás, uma incorporadora fazia análise de crédito. Uma única incorporadora.
De lá para cá, a cada ano que passava, uma ou duas ou três incorporadoras começavam a fazer isso também, para cada vez estarem mais protegidas. Isso é bom para todos nós, porque se todo mundo comprasse apartamento como bem quisesse, em algum dado momento ia ter um colapso de cancelamento de contrato, que isso sim refletiria de uma forma muito negativa no mercado imobiliário. Mais um ponto que a matéria da Exame fala, ela fala sobre fundos imobiliários. Então vamos lembrar aqui, o fundo imobiliário é quando você compra uma cota que está vinculada a um valor dado de aluguel, que se refere ao prédio inteiro, ou ao shopping inteiro, ou a vários shoppings, ou a vários prédios, por exemplo, depende muito da formatação. Ele tem uma outra gestão, ele tem uma outra conta, é uma gestão que não é do proprietário, ele pode comprar e fica lastreado com outros centenas ou milhares de proprietários e gerido por uma outra empresa terceira, que ele não tem gestão nenhuma. Quando você compra o seu apartamento, o seu conjunto comercial, seja como for, pode ser de 4 dormitórios ou um estúdio, não importa, a gestão é sua. Então se você quiser colocar para alugar, você vai, se você quiser aumentar o preço para colocar para alugar, você aumenta, se você quiser baixar, você baixa, se você quiser vender, você põe à venda, como você quiser. Você não fica tão exposto a uma alta repentina do valor de aluguel, que esses bancos negociam as cotas de fundos que você paga muito caro e depois desvaloriza, ou estava realmente supervalorizado, depende da leitura da pessoa. Conclusão, para você ter fundo imobiliário, você tem que ter uma leitura muito detalhada do mercado. Quando a pessoa compra um apartamento ou um conjunto comercial, a gestão, tecnicamente falando, é 100% da pessoa. Ele pode deixar como imobiliário, ele pode querer decorar com uma só loja ou com uma decoradora, mas a gestão do negócio é do proprietário, não fica na mão de terceiros e você fica exposto à decisão de alguém ou à política comercial de alguém que não é você mesmo. Interessante que na mesma revista Exame, algumas páginas antes também, eu acredito, na seção chamada Mercado, ele comenta o seguinte, que houve um pico, em 98, apenas 12% das ações negociadas eram de proprietários individuais. Houve um pico disso em 2009, onde 31% era de proprietários individuais. Esses 31% das ações negociadas em 2009 caíram para 13%. Ou seja, houve uma queda de 18% do número de proprietários individuais que negociaram ações na Bovespa ao longo do ano. Essa diminuição de 18%, sabe o que é? As pessoas que estão insatisfeitas com o mercado financeiro. Mais uma vez, a pessoa que compra ação, ela não consegue, a não ser que ela seja muito vinculada, muito coligada com alguém no mercado, alguém que tem uma participação numa empresa, ou que conheça pessoas muito intimamente dentro de uma dada empresa, ele não consegue avaliar se a ação está supervalorizada, ele não consegue analisar o momento da empresa, se ela está indo por um bom caminho ou por um caminho que ele não concorda. Se a pessoa não conhecer a atividade profundamente de uma empresa, ele não pode conseguir avaliar se uma crise na Grécia pode afetar negativamente os negócios daquela empresa, e a ação cai. Ou ele não sabe se o dólar começou a se recuperar e por isso a operação em dólar da empresa daqui é prejudicada e por conta disso a ação pode cair. Ou ele não sabe se houve uma troca de gestão, que ele não conhece, ele sequer conhece as pessoas, e houve uma troca grande de gestão de uma empresa, a ação caiu. O fato é, não deve ter sido à toa que muita gente, ou seja, 18% das pessoas responsáveis pelo volume negociado, saíram do mercado financeiro, deixaram de ter ações de uma hora para outra, em questão de 3, 4 anos aí, o mercado realmente mudou. Essa gente, eu garanto a vocês, continua ganhando dinheiro, continua deixando dinheiro parado e continua querendo investir bem. Cabe a gente poder oferecer bons produtos e bons negócios para eles. No mesmo programa da Ana Maria Braga, eu tenho aquele comentário, houve um comentário de atraso de obras. A gente começou a relembrar. A gente sabe que as obras que foram iniciadas em 2007, 2008 ou 2006 talvez, tiveram muitos atrasos, até por conta de um momento de uma expansão muito rápida no Brasil e em outros estados inclusive, das grandes incorporadoras, e isso praticamente secou a fonte de bons profissionais de obra. Houve sim muitos problemas de entrega, muitos atrasos, inclusive na qualidade. Porém, hoje, quando eles estão falando aqui, nós já estamos com isso ultrapassado, tudo que já foi entregue daquela época já está resolvido, já foi arrumado, já foi consertado de alguma forma, e nós estamos num outro momento em que as próprias empresas que tinham problemas no prazo ou na qualidade da entrega, hoje já estão com uma qualidade muito boa, a gente vive se surpreendendo, conhecendo os produtos entregues, às vezes a gente consegue ter a oportunidade de conhecer, e fica muito positivamente surpreso com a qualidade. E algumas tantas delas, caso vocês não acompanhem, estão começando a antecipar as entregas de obras. Eles até preferem às vezes antecipar porque o custo da construção fica mais barato porque os custos indiretos são reduzidos quando você encurta o processo. E além disso, para eles, inclusive até contabilmente, é melhor antecipar as obras. Então, por mais que a pessoa fale, atrasa 4 anos, isso deve ter sido 1 ou 2,
exagerando 4 casos em 5, 6 anos aí depois, ou 7 anos depois que as empresas abriram capital, se é que houve todos esses casos, eu estou chutando por cima aqui, estimando por cima, mas o fato é, ele quis exemplificar, acho que de uma maneira um pouco infeliz, para querer estressar o caso, para querer colocar em uma certa... salientar muito essa coisa do atraso, mas acho que ele foi um pouco infeliz. Hoje os atrasos são quando existem, quando não são antecipadas, as obras atrasam questão de 1, 2, 3 meses, que é um período que inclusive está dentro da carência legal. Um outro ponto que foi colocado na matéria da Ana Maria Braga foi a questão da correção, que apareceu um senhor dizendo que tinha um saldo devedor muito alto e tal. O que ninguém quis explicar é que a proposta dele era aquela proposta com um ato bem baixo em relação ao valor do produto, e que ainda assim as mensais eram muito baixas também. Então eu estava pagando uma proposta só com ato e mensal, 100 anuais e o resto nas chaves. Claro que vai ter carregado isso. O que ele não quis dizer, por exemplo, aqui vou dar um exemplo prático para vocês. Digamos que a NCC dê 5% ao ano. Agora, recentemente, os juros aumentaram um pouco, então a poupança voltou a dar cerca de 6% ao ano. Se eu tenho NCC de 5 e se o meu dinheiro estivesse aplicado na poupança, eu teria um sobreganho em cima do NCC. Ainda que o NCC dê 6% ao ano, e eu tenha minha poupança 6% ao ano, é como se ele empatasse. Ele está fazendo uma análise equivocada. Ele está pegando uma pessoa que fez uma proposta com um valor muito baixo de entrada, com um valor durante a obra ridículo, ínfimo, ao longo da obra toda, e está questionando que o saldo devedor ficou maior. Se ele tivesse dado duas anuais de R$ 12.000 e mensais de R$ 1.900, eu tenho certeza que o saldo devedor não seria maior. Mas com o perfil de proposta como ele fez, é lógico que vai dar maior. Isso é uma questão de NCC está errado. Está errado a comparação da matemática financeira que ele usou para analisar o caso dele. Além disso, um outro caso que eu acho que estava bem errado, o que se disse, eu nem lembro agora se foi na Ana Maria Braga ou se foi na Exame, que como os juros aumentou, a Selic aumentou, estava em 7,25, está em quase 11 agora, os juros aumentaram muito do financiamento errado. A diferença de juros do financiamento, desde que a taxa do Selic estava em 7,25 até hoje, ela não deu nem 1,5%. Então até nisso eles conseguiram errar, dizendo que a Selic aumentou muito, então a taxa de juros do financiamento aumentou demais. Aumentou, está certo, mas não está nem perto dos quase 4% que aumentou a Selic. Ele está em torno de 1,2%, sem muito. Então, se já era uma vantagem você fazer um financiamento bancário, hoje essa vantagem está ainda melhor, porque você pode até aplicar no banco alguma aplicação que dê um pouco perto da Selic e você ainda consegue estar melhor do que o financiamento bancário. Sempre você tem que analisar, a pessoa tem dinheiro na mão ou não tem. Então não é que eu posso parecer que uma vez estou falando de um lado bom, ter o dinheiro na mão, às vezes não bom, às vezes o INCC é alto, o IGP é alto, depende da posição do cliente. Se ele é um locador, ele vai gostar do IGPM mais alto porque ele está financiando a TR, que você tem os juros do financiamento. Vamos lembrar o seguinte, o juros do financiamento, a correção é TR, que é um valor ínfimo de correção monetária. Então quando ele financia, ele comprou um imóvel, pagou 35% da entrega. Ele tem 65% para pagar no financiamento. Digamos que o financiamento seja com uma taxa de 8,9%, 9% ao ano. E ele tem TR somente com isso. E a Selic já está em 10 e muito. Ou seja, eu estou com uma Selic um pouco mais alta que os meus juros financiado mais a correção, então eu posso até eventualmente aplicar o dinheiro e comprar imóvel. Se ele quiser, ele faz uma proposta boa, está com o dinheiro na mão, faz uma proposta boa, traz o VPL, a taxa da incorporadora, e adianta o dinheiro. Seja qual for a conta, você consegue com tranquilidade e com precisão e sem inventar história para o seu cliente, argumentar muito bem. Para concluir, turma, eu acho que assim, além de todos os fatores que eu coloquei tecnicamente, alguns explicando algumas colocações que eu acho ou infelizes, para dizer o mínimo, ou muito equivocadas, ou com falta de pesquisa por parte do repórter, eu queria justificar um pouco isso até para vocês enriquecerem o seu conhecimento imobiliário. Numa outra parte eu quis explicar alguns conceitos matemáticos, em matemática financeira mais especificamente, para vocês entenderem que cada cliente tem uma conta, cada cliente tem um momento de decisão, tem um fator diferente que você precisa entender todas as contas para poder encaixar com o seu cliente. Então teve a parte da justificativa de questões pontuais, teve a questão de conceitos matemáticos de investimento, para você entender as diferenças e as realidades de mercado versus mercado americano, versus europeu e versus o próprio mercado nosso momento econômico versus o mercado imobiliário. Então quis explicar 3 coisas diferentes. Só que eu acho que vale lembrar também que, primeiro, brasileiro gosta, povo latino gosta de comprar imóvel, tem prazer, eu sou um exemplo disso. Eu posso contar talvez como um cliente comprador
que eu comprei para investimento em 2007, voltei a comprar em 2008, voltei a comprar em 2009, voltei a comprar em 2010, voltei a comprar em 2011, em 2012 e em 2013. Então, talvez eu possa valer alguma coisa como um cliente que entende que o valor continua aumentando, que continua valorizando, que vai continuar valorizando e que também aluguel pode ser um bom investimento. Então, eu acho que se você quiser até usar como exemplo, ter uma pessoa da sua empresa que continua acreditando, compra, tem essa intenção da revenda ou do aluguel, pode acabar ajudando você também no seu trabalho. Além disso, o comprador de imóvel, quando ele compra para investir, para alugar basicamente, ele entende aquilo como quase que um empreendedorismo dele, porque ele está fazendo um outro negócio paralelo ao dele. Às vezes ele é um executivo de uma empresa, às vezes ele é um médico, cirurgião, ou ele é um advogado, ou ele é um dentista, não importa. Ele quer ter uma outra coisa que lhe dê prazer, e isso também é uma compra de imóvel para futura locação, que é uma coisa pessoal nossa, uma coisa que é uma realidade nossa. Enfim, a gente fica nesse momento, eu não quero de jeito nenhum agora, essa explicação não é uma explicação para negociação com o cliente, para intermediação. Eu estou fazendo uma explicação puramente técnica para vocês. Eu não gosto e não concordo, e falo isso inclusive para incorporadores de uma forma muito franca, que eu não quero ninguém enganando o cliente, eu não quero ninguém inventando uma coisa irreal. Nós temos que argumentar. Tem aquele filme agora passando, Lobo de Wall Street, onde o principal, o protagonista é um grande negociador americano, um cara investidor muito pesado, que tinha uma corretora, só que sem escrúpulo nenhum. E eu não gosto, não concordo com isso, acho que isso não é bom para nós enquanto pessoas, eu acho que isso não é bom para a Lopes enquanto empresa, não é bom para você enquanto corretor, saber que você teve uma receita, teve um ganho, teve uma alegria em cima da tristeza de alguém. Eu quero que você saiba explicar, posicionar para o seu cliente, até porque isso, da maneira inteligente como você faz, se você o fizer de uma maneira correta, eu tenho certeza que o seu cliente vai confiar mais em você e vai entender como isso funciona. Você tem que saber argumentar, tem que conhecer tecnicamente para quando você argumente, o seu cliente confie em você. Eu não quero nenhum número inventado, eu não quero ninguém aqui malhando do nada, inventando numerologia inexistente. Eu quero vocês fazendo bons negócios, com a receita cada vez maior, mas com a consciência tranquila que você fez um bom negócio para você e para o seu cliente e sabendo muito bem discernir algumas pessoas que querem ter matéria, querem preencher horário na TV e saber sim se mostrar um conhecedor profundo do mercado imobiliário e ganhando cada vez mais a confiança do seu cliente. Muito obrigado, sei que o filme foi um pouco longo, mas acho que era importante esclarecer isso nesse momento para que você consiga continuar seu trabalho em vários produtos que nós estamos montando agora até o final do ano. Temos uma corrida muito boa. Última conclusão é, conheça muito bem, leia, fique sempre inteirado do que está acontecendo, acompanhe o que o seu cliente vai ler, porque ele vai questionar você disso, e ainda que ele não questione, ele pode estar com isso na cabeça. Então, para você se mostrar cada vez melhor, esteja com esse conteúdo, saiba, conheça, saiba discernir uma coisa da outra, para você continuar o trabalho que nós temos aí 150 praticamente produtos aí para trabalhar, temos muito lançamento, vocês veem aí convenções dia sim, outro também, então temos muito trabalho a fazer, queria desejar aí ótimos negócios para vocês todos. Obrigado.